E hoje eu estou aqui com uma figura ilustre, com ele, professor Clóvis de Barros Filho. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Tudo bem, Silvia? Tudo ótimo. E a gente marcou esse papo aqui, na verdade, para falar um pouquinho sobre aquilo que o professor vem falando há muito tempo, e muito bem, porque ele é, além do excelente professor, um pensador e um ótimo comunicador, e ajuda aí a tornar simples e acessível para todos nós, mortais, temas tão complexos e importantes do humano, do pensar e do viver. Não é verdade? Isso, exatamente. Mortais somos todos, né? Não é? Então, professor, gosto muito do livro, né? A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E eu falo muito aqui para as pessoas que me acompanham, para os meus clientes, enfim, sobre alguns aspectos que o senhor aborda lá, né? Bastante. Sobre encontrar o nosso jeito de ser, a nossa fórmula do viver bem, da felicidade, enfim. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa vida que vale a pena. Então, você já deve ter percebido que a questão da felicidade interessa muita gente. Então, te dou um exemplo. Se você é dono de uma academia, é normal que você queira que todo mundo pense que ser feliz é estar em boas condições físicas. Se você for dono de uma livraria, você vai fazer de tudo para que as pessoas acreditem que ninguém é feliz se não tiver uma elevação de alma, de espírito, de repertório, etc. Se você for dono de uma igreja, eu imagino que a pegada da felicidade ainda seja outra, a preparação da vida eterna, etc. Se você for dono de uma escola e assim por diante. Então, está todo mundo lutando para impor a sua ideia de felicidade, porque isso, no final das contas, é muito interessante para muita gente. Mas a gente podia parar para pensar e perceber que, bom, antes de mais nada, as coisas mais toscas, tipo comprar isso ou aquilo, que quase sempre são atreladas à ideia de felicidade, rapidamente você percebe que é um saco sem fundo, porque as novas tecnologias até têm número, né? Então tem o tablet 1, 2, 3, 5, sim. né? E aí você Sequência compra da os 5, felicidade. você compra os 5, sai o 6, você compra o 6, sai o 7, né? E o que é incrível, porque é muito difícil você dizer, bom, eu comprei esse, agora eu vou sossegar o cartão de crédito e vou ser feliz com esse que eu tenho. É muito raro. Por quê? Porque a publicidade, ela centrará todo o valor naquilo que você não tem ainda, né? Fazendo da insatisfação o motor do consumo, da economia, mas, de certa maneira, a impossibilidade de uma satisfação. Então, os pensadores, eles falam sobre isso, cada um tem um olhar, e eu acho que os olhares são complementares e são todos muito ricos. Então, se você imaginar que o sentido da vida possa ser buscar o máximo de perfeição naquilo que você faz, alguma coisa tipo excelência, é pertinente, é obviamente pertinente, porque fazer as coisas nas coxas é empobrecedor da própria vida, né? E aí a insatisfação humana seria uma boa justificativa. Claro. Depois o outro cara, tipo Epicuro, que vai dizer, olha, não há felicidade sem prazer. O problema é que se você matar hoje a possibilidade do prazer de amanhã, você fica sem o prazer de amanhã. Então, para mim, Epicuro foi o primeiro cara a falar de sustentabilidade. É claro que ele não usou o termo, mas ele foi o primeiro, porque ele disse, tenha prazer, mas de maneira a proteger a possibilidade do prazer de amanhã. Então, ele dá exemplos incríveis. Por exemplo, se você come pão e tem prazer, aí você resolve passar manteiga. E, de repente, o pão com manteiga te impossibilita de voltar a ter prazer com o pão seco. Então, foi uma porcaria ter posto a manteiga, porque você se empobreceu. Você perdeu possibilidades de prazer com coisas simples, né? Então, a sofisticação da vida, ela, a rigor, é péssima, porque ela torna a chance de prazer cada vez mais cara, remota, difícil, inacessível. Portanto, o grande sábio é aquele que consegue ter prazer com tudo, porque ele está na mão, é fácil, é barato, é simples, brisa do ar,
um odor, um abraço, um olhar, coisas simples e que são geradoras de prazer. Se você não consegue isso, quanto mais sofisticado... Curiosamente, as pessoas acham que pessoas boas, de bem, são pessoas cujo prazer é caro e é sofisticado. E é exatamente o contrário. Quanto mais caro for o seu prazer, digamos, pior é a sua vida, porque você está inabilitado a ter prazer com o que é mais imediato e o mais simples. Está limitado pela conta Está limitado, bancária. nossa, imagina, quer dizer, se tiver que ir para Paris para ter prazer, ficou caro. E se tiver que ir primeira classe, ficou mais caro. Se tiver que ir de Emirates, primeira classe, por Dubai, ficou mais caro. Sim. E aí você percebe que não tem fim, né? Ao passo que se você consegue um copo d'água, né? E alguma bobagem aí resolver o seu problema e ainda curtir, é evidente que você é uma figura superior, porque sabe viver de maneira mais simples. Você poderíamos pensar na ideia de que o grande barato da vida seja ajudar as pessoas e alguma coisa tipo Jesus, assim, o amor pelos outros. Para mim, o grande e maior mentor e coach que já existiu, aliás. Então, quer dizer, e de fato, quer dizer, na hora que você consegue fazer da vida de alguém um pouco melhor, porque você intercedeu, é muito legal. E, claro, você poderá sempre dizer, escuta, mas ninguém te agradeceu, ninguém reconheceu, não tem importância. Porque o barato da vida não é o agradecimento. O barato da vida é a disposição para ajudar. Se agradeceu, muito bem. Se não agradeceu, também tudo bem, está tudo certo, porque você se dispôs a fazer alguma coisa pelo outro que foi contributiva, que foi legal, que foi bacana. E como é que o senhor linka isso, então, com a história do valor e do propósito? Então, acredito mesmo que o propósito da vida possa ser uma espécie de mix de tudo isso que a gente está falando. Que tal uma vida com propósitos tipo excelência, ajudar os outros, obter prazer, procurar alegria, potência, intensidade? Tem N, digamos, referências para a vida que servem de propósito e que são garantidoras de, digamos assim, de um norte antidepressivo, né? Porque o problema não pode ficar à deriva. É verdade. Mas, então, aí o senhor tocou numa coisa interessante, né? O prazer e o significado. Há muito tempo eu venho falando sobre isso. Eu trabalho, por exemplo, com pessoas de 20 a 65 anos que me procuram com um certo vazio, aquele vazio existencial, independente da sua condição de vida, de relações, financeira, trabalho, etc. E uma coisa que a gente faz, né, para ajudar essas pessoas a encontrar, a sair aqui da superfície, né, e mergulhar aí na sua raiz, para ir descobrindo, desvelando o seu propósito, é olhar, é buscar aquilo que também lhe dá prazer e aquilo que ela faz bem. Coisas relacionadas às suas forças, aos seus talentos. Como é que o senhor vê isso, então, com essa relação com o propósito? Vejo isso totalmente amparado na grande filosofia, né? A busca da própria natureza e a exploração dos melhores recursos seus com vistas a buscar a excelência é certamente condição de uma vida com sentido, com significado. E ao mesmo tempo, claro, se isso proporcionar a você momentos agradáveis e de satisfação, nossa, aí é um pacote maravilhoso. Até então, eu não conheço uma situação onde isso esteja dissociado. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo, Madre Teresa, enfim, né, grandes nomes aí que a humanidade conhece. São pessoas que, ao fazer aquilo que entendem que vieram para esta vida fazer, no caso, obviamente, com um componente altíssimo de contribuição, sentem sim uma felicidade, um encantamento, um prazer naquilo que estão fazendo. O que o senhor acha? Acho que é possível, acho que costuma acontecer. Eu não acredito muito necessariamente assim no que as pessoas falam sobre a própria felicidade. Assim, sabe assim, você pergunta e fala, você é feliz? Ah, sou e tal. Porque, pensa bem,
a vida é complicada o suficiente para você ter momentos de todos os tipos, né? Eu não saberia resumir minha vida desse jeito. Acho que tive momentos de grande qualidade, né? De momentos excelentes nesses mais de 50 anos de vida que eu tenho, e tive momentos medonhos, horríveis, a não repetir, etc. Então, eu não saberia reduzir tudo isso num conceito só. E acho que com a maioria das pessoas é assim. Mas penso que quando você consegue explorar o que você tem de melhor e com isso acaba ajudando as pessoas, você tem aí alguma coisa de muito contributivo e muito bacana. Com certeza. E para a gente fechar, então, aqui o nosso papo de propósito, comenta um pouco como é que o teu livro aborda, né? Uma linha assim que você faz nesse livro. O livro ele pergunta a 10 pensadores qual é o grande valor da vida, né? O que tem que acontecer na vida de mais importante. Então, né, Sócrates, Aristóteles, Platão, depois Agostinho, Spinoza, Freud, Nietzsche, etc. Então, o livro dá uma resposta que é o que eu suponho que esses pensadores responderiam se lhes fosse perguntado assim na lata. Escuta, o que tem que acontecer na vida para que garantidamente ela tenha valido a pena? Então são 10 respostas. Naturalmente a minha não está, porque eu não tenho nenhuma que seja descolada desses 10. Mas esses são importantíssimos e por isso o livro é bem legal de ler. Além de tudo, ele é escrito de maneira leve e engraçada. Sempre com bom humor, Sempre com né? bom humor. Sempre com bom humor. O talento aqui da comunicação, né? Além do pensar, como eu falei no início, sempre com bom humor, fazendo a gente passar por esses temas que para muitas pessoas até um pouco denso, um pouco difícil. Para mim, particularmente, me dá um prazer inenarrável, mas de forma leve e gostosa, né, professor? Isso mesmo. Muito bem. Então, eu agradeço. Imagina, eu que agradeço. Participação, esse papo de hoje. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada, Tânia.